seja o nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E, como não poderia deixar de ser, boa noite, linda, amada, eleita e preciosa Igreja do Senhor, a noiva do Rei Jesus, a Igreja gloriosa comprada pelo sangue precioso do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aos amados que nos assistem pela internet, que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Eu convido a amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor a abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Peço essa leitura com o nosso amado pastor e que o Senhor nos abençoe, meu pastor, com a oração. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Te bendizemos, Deus vivo e glorioso, pela tua presença majestosa entre nós, a nos dirigires, a nos congregares, a nos fazeres desfrutar dos 5 minutos de oração, de uma tremenda e maravilhosa ministração, de tremendos e maravilhosos louvores. E agora também capacita-nos, unge-nos, para que possamos acolher no coração para viver a tua palavra que nos será ministrada pelo teu servo, o nosso amado ministro Anderson Vecchione, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já, agradecemos ao Senhor pelas benesses que advirão dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. De todas estas coisas, de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado como orientação, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, daquilo que o Senhor tem como desígnio, daquilo que o Senhor tem como propósito, daquilo que o Senhor tem como chamado, de tudo o que nós podemos fazer. Essa palavra caberia facilmente num culto de jovens, na Jucade, alegra-te, jovem, na tua juventude. Porém, nós cremos e tomamos posse que todos aqui, sem exceção, somos jovens. Somos jovens para com o Senhor. Somos jovens porque nós nascemos de novo, temos uma vida nova, somos novas criaturas. Então o Senhor nos tem como pessoas jovens, em tenra idade. O Senhor nos tem na flor da nossa juventude. Então nós podemos tomar posse que essa palavra é para cada um de nós. Alegra-te, jovem senhora, alegra-te, jovem senhor, alegra-te, jovem mancebo, criança, jovem, alegra-te, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Alegre-se, recreie-se o teu coração nos dias em que tu estiveres aqui na terra. Alegra o teu coração em buscar a presença do Senhor. Alegra o teu coração em saber que tu és livre. Alegra o teu coração em saber que tu és uma nova criatura. Alegra o teu coração em saber que existe um Deus que te guarda, que te protege, um Deus que está ao teu redor, um Deus que caminha contigo lado a lado, um Deus que te abençoa o teu acordar, o abrir dos teus olhos, um Deus que a sua bondade, graça, favor e misericórdia te alcança, nos alcança todos os dias da nossa vida. Alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Anda pelos caminhos dos quais tu apresenta ao Senhor os teus projetos, teus sonhos,
os teus anseios, os teus planos, tudo aquilo que nós apresentamos em oração diante do nosso Deus. Anda por esses caminhos que satisfazem o teu coração. Faz tudo o que te agrada na presença de Deus. Faz tudo o que tu crê que seja certo, que seja correto. Mas entende uma coisa: de todas essas coisas, de tudo, o Senhor te pedirá contas. De tudo, tudo que tu fizer, tudo que tu acha, eu, você, nós, amados que nos assistem pela internet, cada decisão, cada sonho colocado em prática, cada projeto, cada ação, cada reação, cada tomada de decisão, tudo o Senhor pedirá contas. Por que, irmão Anderson? E de que forma, de que maneira nós podemos coadunar essa passagem com o entendimento daquilo que o Senhor tem para falar com as nossas vidas essa noite? Vivendo para a glória de Deus. Eu, você, nós, tomamos posse, tenhamos entendimento e compreensão que as nossas vidas são para a glória do Senhor. Eu, você, nós, no nosso dia a dia, nas nossas ações, no abrir dos nossos olhos, na nossa compreensão, em todo o caminho que a gente trilha durante o dia, as nossas vidas são para a glória do Senhor. E o Senhor coaduna, o Senhor corrobora, o Senhor confirma na sua palavra em Romanos 11:36, a palavra do Senhor nos diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados irmãos, linda, eleita, graciosa, preciosa igreja do Senhor, de posse dessas duas afirmações, de posse dessas duas propriedades, de posse desses dois entendimentos, o que nós podemos abrir o nosso coração para que o Senhor fale conosco esta noite? Primeiro, nós sabemos que de tudo o que nós fizermos, nós iremos prestar contas com o Senhor. De tudo, todas as ações, todas as reações, todos os planos, todos os propósitos, todos os desígnios, todos os objetivos, tudo, decisões, planejamento, tudo que concerne a nossa vida, nós iremos prestar conta com o Senhor. Por que, irmão Anderson? Em primeiro lugar, porque um dia, quando nós entendemos, quando o Espírito Santo de Deus falou ao nosso coração, e quando nós passamos a compreender o chamado salvífico, o chamado dos planos de Deus para a minha, para a tua, para a nossa vida, e nós entendemos que nós precisávamos entregar a nossa vida para o Senhor, que nós entendemos que nós precisávamos recebê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e nós entregamos, nós devolvemos a nossa vida que nós pensávamos que era nossa, de propriedade autoritária, quando nós um dia pensávamos que nós éramos detentores da nossa vida, que nós iríamos fazer tudo aquilo que nos convinha, mas um dia a graça, o favor, a misericórdia, o amor de Deus sondou o meu coração, sondou o teu coração, o coração de cada um que está aqui. E o Espírito Santo gerou no coração de cada um de nós a certeza, a paz, o entendimento, a calma, o regozijo, o cio do Espírito Santo, aquela calmaria. Quantos de nós, irmãos, estávamos aflitos, angustiados, sem um rumo, sem um norte, sem perspectiva de vida. E um dia, ao entrar por uma porta de uma igreja, dos que nasceram aqui, dos que nasceram em outro aprisco, e ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o homem de Deus, a mulher de Deus pregando, anunciando as verdades do Evangelho, ao ouvir os louvores, a ministração dos louvores, e aquela paz no coração, aquele momento de alegria, de regozijo. E quando foi feito o apelo, você entrega a sua vida para o Senhor. Quantos de nós não levantamos a nossa mão e dissemos: eu entrego, Senhor, minha vida para Ti, Jesus. A minha vida é Tua, Senhor. Eu quero caminhar contigo. Eu abro mão de tudo aquilo que me dava prazer na carne. Eu crio coragem, Senhor, de hoje decidir andar contigo. Eu crio coragem, Senhor, de hoje negar o meu eu. Eu crio coragem, Senhor, de hoje deixar tudo aquilo que me dá prazer na minha carne, para eu te servir, Senhor, para eu te adorar, para eu te exaltar, para eu viver essa verdade de que existe uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida onde eu vou estar contigo, Rei dos Reis,
Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. E o que é melhor, nesse momento, irmãos, é como e foi como se Ele, como um pai de amor, tivesse de braços abertos dizendo: vem, meu filho, vem para a minha presença. Vem, filho, vem viver para a minha glória. Vem, filho, deixa eu te transformar, filho, filha. Vem, deixa eu gerar no teu coração a verdade da eternidade, meu filho, minha filha. Tu sabe que eu estou falando a verdade, tu sabe no fundo do teu coração que a minha palavra é a verdade, filho, filha. E um dia nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E um dia o Espírito Santo gerou essa semente, gerou essa verdade, essa semente que o Espírito Santo plantou no nosso coração. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, irmãos e irmãs. Amada, linda, eleita e preciosa igreja do Senhor, o Senhor está falando com cada um de nós aqui essa noite. Cada um de nós, a palavra do Senhor tem endereço certo. E é o nosso coração, é o meu coração, é o teu coração, é o coração dos amados que nos assistem pela internet, é o coração daqueles que vão ouvir essa palavra. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, irmãos, irmãs, linda, amada, eleita e preciosa igreja do Senhor. Quando eu digo irmãos e irmãs é até redundante, porque irmãos, de uma forma genérica, são todos. Mas enfim, irmãos, linda, amada, eleita e preciosa igreja do Senhor. Quando o Senhor diz na sua palavra que todas as coisas não exclui nada, não exclui ninguém, não exclui absolutamente nada. Então, como nós temos aprendido através da palavra que tem sido ministrada para as nossas vidas, a profecia, a palavra genérica, a palavra ela alcança todos. Todas as coisas são do Senhor, irmãos. Essa palavra é para todos nós, para todos, ovelhas, ministros, dirigentes, aqueles que têm sob seus ombros a responsabilidade de gerenciar os departamentos eclesiásticos. É para todos. Nós, eu, você, cada um dos que nos assiste aqui, irmãos, cada um, somos ovelhas do Senhor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós somos responsabilidade que está sobre os ombros do nosso Deus. Então isso gera em nossos ombros uma responsabilidade de nós entendermos o que é o plano horizontal eclesiástico de uma vida na presença do Senhor. Entenda, o plano horizontal eclesiástico, a igreja, irmãos, o corpo, nós, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos nos tratar de forma cordialmente. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ter entendimento no trato das coisas concernentes ao reino, à igreja, ao corpo de Cristo. A igreja pertence ao Senhor, e o Senhor designou homens de Deus, mulheres de Deus, valentes, guerreiros e guerreiras, que administram a sua igreja. E eu me lembro de uma palavra que foi ministrada pelo nosso amado pastor. Eu me lembro de um comentário que foi ministrado através de uma palavra que eu tive a oportunidade de ministrar, irmãos. A promessa das nossas vidas, que alcançou as nossas vidas dentro desse ministério, nasceu um dia no coração do nosso amado pastor. Um dia o nosso Deus chamou o nosso pastor, como um dia ele fez o chamado na vida de Abraão. Quantos vão se lembrar daquela doutrina maravilhosa que o pastor nos trouxe? Irmãos, a promessa, as bênçãos que derramam sobre as nossas vidas, vem através da vida do nosso amado pastor, que é o nosso líder ministerial, nosso sacerdote, que muito nos agrada as palavras de bênçãos que nos alcançam, irmãos. E nós não podemos abrir mão disso, dessa verdade irrefutável. Nós não estamos aqui como ovelhas desgarradas, não. Existe um gerenciamento sobre a nossa vida. Como as bênçãos que descem por intermédio do Senhor, através do seu sacerdote. E assim essas bênçãos nos alcançam. Por isso tenhamos plena gratidão pela vida do nosso amado pastor. Que nós tenhamos pleno entendimento daquilo que o Senhor tem para ministrar para a sua igreja. Porque essa responsabilidade, quem vai prestar contas, é o nosso amado pastor naquele glorioso dia. O dia em que nós formos arrebatados. E aí, como mais uma vez o nosso amado
ministro Ed Filho sempre brinca comigo quando eu busco a ajuda do meu pastor, do nosso pastor. Eu estou falando alguma coisa que não condiz, meu pastor, ou procede esta afirmação. Por que isso, irmão Anderson? Porque são os últimos dias, irmãos. Esse ministério não está brincando com a vida de ninguém. Aqui não é o evangelho do oba-oba, não, irmãos. Aqui não é o evangelho daqueles que querem subjugar as ovelhas, que acham que são dono das ovelhas, que acham que podem tratar as ovelhas de acordo como bem lhe apraz, não. Meus amados irmãos, linda, amada, eleita e preciosa igreja do Senhor, aqui há temor, aqui há temor, aqui há reverência, aqui há administração, aqui há gerenciamento, aqui há direcionamento para as nossas vidas. Linda, amada, eleita e preciosa igreja do Senhor, que o Espírito Santo de Deus gere no coração de cada um de nós aqui essa noite aquilo que o Senhor tem para falar conosco como entendimento, como compreensão, como verdade. Irmãos, se nós pararmos para entender, para compreender, para analisar, para compreender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, isso não é de uma forma retórica que está sendo dito, mas a igreja sabe, a igreja vive, a igreja genuína, a igreja fiel, a noiva do Cordeiro sabe o que está sendo dito. A palavra do Senhor vem nos dizer em segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 2, versículo 15. Eu peço que a amada, linda, eleita e preciosa igreja possa abrir a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,15. Olha o que o Senhor nos diz, irmãos, irmãs, não querendo ser redundante, irmãos, mas para ser uma palavra bem direta para as nossas vidas. 2 Timóteo 2,15. Amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade, irmãos. Aonde eu quero coadunar o sentimento? Meus amados irmãos e irmãs, amada igreja do Senhor, manejar bem a palavra da verdade. Nós, como ministério, nós, como servos do Senhor, nós, como irmãos em Cristo, nós, como filhos de Deus, nós, como ovelhas desse pastoreio, desse aprisco, nós sempre comentamos entre nós o quão nós somos abençoados pela palavra que é ministrada nesse lugar. E é com base nesse sentimento que eu quero coadunar, que eu quero ligar, que eu quero trazer o que foi dito. A gratidão pela vida do nosso pastor, a gratidão pela vida do sacerdote, pelo anjo da igreja. Por que, irmão Anderson? Porque, meus amados irmãos e irmãs, a gente anda por aí e a gente vê cada atrocidade. Quando eu digo a gente anda por aí, é no sentido de ter contato, ter relação social com outros amados irmãos, com outras amadas irmãs. Aquilo que o Senhor nos dá de oportunidade para ver como a palavra do Senhor é tratada em outros lugares. E nós podemos compreender como a palavra do Senhor é tratada aqui nesse lugar. Como a palavra de Deus é apresentada aqui nesse lugar. Como a palavra de Deus é temida, é vivida, é ministrada, é pregada aqui nesse lugar. Isso é motivo de grande gozo, irmãos, de alegria, alegria indizível, porque nós não somos melhores, mas nós somos detentores no Senhor de uma verdade irrefutável. Nós sabemos que a qualquer momento nós seremos arrebatados. E graças ao Senhor, por aquilo que um dia Ele ministrou na vida do nosso pastor, e o nosso pastor ministrou para as nossas vidas, e essa bênção nos alcançou. Hoje nós somos enriquecidos na palavra de Deus, por saber que nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina, irmãos. Se nós escutarmos qualquer coisa que não é condizente com a palavra, o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo nos dá entendimento para combater com a própria palavra aquilo que nós cremos e sabemos e entendemos que é heresia.
Então, como obreiros que não têm do que se envergonhar, como obreiros, cooperadores do Evangelho, como obreiros e cooperadores do reino de Deus, nós buscamos viver a palavra com integridade, com verdade, com temor, com reverência, com entendimento, sabendo sempre, irmãos, que nós somos vasos de barro. E como vaso de barro que nós somos, estamos sujeitos a erros, a tropeços, a falhas, mas graças ao Senhor que pelo seu Espírito Santo nos dá entendimento e tempo de pedir perdão, e que pelo Senhor nós vivemos e confiamos e esperamos, e que isso não seja uma desculpa para que alguém entre nós, se Deus nos livre, houver uma situação como essa, viver contumazmente, tropeçando no pecado. Vou tropeçar hoje porque amanhã Deus me perdoa. Não. A própria palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos usar isso como subterfúgio, como desculpa. Mas o Senhor vem nos alinhavar, o Senhor vem nos ajustar para que possamos viver para a sua glória. Irmãos, estão de posse de todo esse entendimento, de posse de que nós iremos prestar contas com o nosso Deus. Por quê? Porque tudo é dele, é por meio dele e é para ele que são todas as coisas, inclusive nossas vidas, inclusive nossos ministérios, inclusive o nosso gerenciamento daquilo que a gente entende, compreende o que é o reino de Deus. Eu pego esse princípio que eu vou prestar conta, eu pego esse princípio de que tudo é do Senhor e eu somo com esse princípio de que eu devo manejar bem a palavra de Deus, como obreiro, não só como obreiro que serve dentro da igreja, irmãos, mas como um obreiro que ministra a palavra com a própria vida no dia a dia. Essa palavra não é só para quem ministra no altar, quem ministra dentro da igreja, mas é para as nossas vidas, viver para a glória de Deus. Quando eu entendo, quando o Senhor me dá entendimento, quando o Senhor me dá capacidade de compreensão, eu passo a entender que serei um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade traz consigo princípios. A palavra da verdade traz consigo verdades. A palavra da verdade traz consigo propósitos, desígnios, de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então é indesculpável alguém cometer ou permanecer cometendo erros ministeriais, erros de tratamento entre os irmãos, erros de gerenciamento da sua santidade no seu dia a dia. É indesculpável, irmãos. É indesculpável. Porque a palavra já me dá um entendimento, nós somos enriquecidos, nós somos abençoados por Deus com a palavra da verdade aqui nesse lugar. São os últimos dias, meus amados irmãos, amadas irmãs, são os últimos dias. Não dá mais tempo para estar brincando, não dá mais tempo para estar agindo conforme o meu ego, conforme o meu eu, conforme a minha natureza humana, não dá mais tempo não. A palavra do Senhor fala que quem com ele não ajunta, espalha. A palavra do Senhor nos diz assim, sê tu uma bênção. Ser uma bênção é em todas as áreas. É em todas, irmãos. Entenda o que será dito. Entendo. Não adianta, não sei se alguém faz isso pelo amor de Deus, é um exemplo, é um sentimento. Não adianta eu chegar aqui e dar R$1.000 de dízimo, sendo dizimista e ofertante, e tratar os meus irmãos de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. A palavra ela é completa. O princípio ele é completo. Entenda, irmãos, eu não estou aqui citando, é um sentimento, irmãos. É um sentimento. Eu não sei se alguém dizimou esse valor. Em nome de Jesus, a igreja está entendendo o que eu estou querendo dizer. É o sentimento, irmãos. É o sentimento daquilo que o Senhor tem para falar conosco através do seu altar. Porque são os últimos dias, porque nós somos um corpo, unidos, bem ajustados, vinculados no amor do Senhor, no amor, no Espírito Santo. Nós somos membros uns dos outros. Ai de mim se eu destratar qualquer um dos meus irmãos. Ai de mim. Até peço perdão pelo meu jeito, meio às vezes, que o Senhor me ajuda a ser transformado, Senhor.
essa voz meio pesada, me perdoa, Senhor. Que às vezes eu dou uma resposta, parece que eu estou agindo com... Eu peço perdão em nome de Jesus. Eu tenho clamado a Deus para me transformar. E Deus tem me dado a oportunidade. Como eu já falei uma vez, irmão, não é desculpa. O meu ambiente de trabalho, ele é um pouco pesado. Imagina, meu, tratar com o pessoal de obra ali, sol quente na muleira. E você que tem que dar ordem para o caboclo ali, 2 horas da tarde, aquele sol tinindo. Então é só um motivo de alegria. Obrigado, Senhor, porque eu sei que eu estou sendo transformado, Pai. Eu te louvo, Senhor. Obrigado por esse sol maravilhoso. Minha esposa me perguntou, amor, por que tu está ficando preto? Tu não está usando teu boné, não, lá na obra? Ela leva uma sombrinha. Eu digo, amor, pelo amor de Deus, se eu levar uma sombrinha na obra, eu perco toda a minha autoridade. Nenhum dos peão lá vai me respeitar mais. Se eu chegar com uma sombrinha lá, o doutor de sombrinha, eu vou falar, bate esse traço de concreto que ele vai tu, sombrinha. Misericórdia, não posso chegar de sombrinha na obra, amor, pelo amor de Deus. Eu tenho que estar debaixo do mesmo sol do pessoal lá, que é para poder eles verem que a gente está no mesmo nível. Então, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor, vivendo para a glória de Deus. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor nos tem em Efésios, capítulo 1, dos versículos 4 ao versículo 6. Eu peço que a amada, linda e eleita, preciosa igreja possa abrir. Efésios, capítulo 1, versículos 4 ao 5. Nós temos microfone, volante, então eu peço que essa leitura seja feita, aproveitando que está aí do lado, o nosso presbítero, por favor, nos leia, presbítero, por gentileza. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e versículo 5. Amém. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6 também, meu presbítero, por gentileza. Glória a Deus. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Bendito, bendito e exaltado, glorificado seja sempre o nosso Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor, Ele nos ouve. O Senhor, Ele ouve a nossa oração, irmãos. Olha o sentimento que o Senhor também trouxe ao nosso coração para ministrar essa noite. Irmãos, todos os dias nós temos que nos apresentar diante do nosso Deus em oração. Todos os dias deve ser uma prática diária. Quando nós percebemos que a rotina do nosso dia, que a carga de administração da nossa vida, quer nos atrapalhar de buscarmos o nosso Deus, Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele traz uma palavra. E essa palavra nos fortalece, e essa palavra nos revigora, e essa palavra nos exorta, nos edifica, nos consola, e a gente volta, Senhor, deixa eu te buscar aqui, Senhor, deixa eu te adorar, e clama, e busca, e se apresenta diante do nosso Deus, nas nossas orações matinais, nas nossas orações durante o dia, nas orações, nas vigílias da noite, na madrugada, através da bênção que é o nosso devocional diário, através da vida do nosso pastor lá no nosso grupo, que não seja somente isso, mas que seja uma busca completa da presença do nosso Deus. E quando a gente busca e ora e clama e apresenta ao nosso Deus tudo aquilo que nós queremos como direcionamento, que nós queremos como resposta, que nós queremos como aquilo que nós esperamos como bênção do nosso Deus, a gente clama e ora pedindo por libertação, a gente clama e ora pedindo por cura, a gente clama, ora pedindo por renovo, a gente clama, ora pedindo por restauração, por confirmação de alianças, a gente ora e pede por perdão, a gente ora e pede por portas abertas, ora, pede, clama, pedindo providências, pedindo que o Senhor nos mande uma provisão, que o Senhor nos mande uma bênção, e o Senhor vem à noite e ministra uma palavra. E o Senhor ministra uma palavra que nos dá entendimento,
que nos confirma que Ele ouve a nossa oração. O sentimento é que o Senhor, essa noite, te abençoa, meu amado irmão, minha amada irmã, com libertação. Tu queres ser liberto, seja liberto em nome de Jesus. Tu queres cura, seja curado em nome de Jesus. Tu queres renovo, não está mais sentindo a presença do Senhor, seja renovado agora em nome de Jesus. Tu queres uma confirmação de uma aliança, se porventura estás na dúvida que Deus te ama, o Senhor te diz aqui essa noite, te diz para você, meu amado irmão da internet, Jesus te ama em nome de Jesus, Deus te ama. Ele morreu na cruz por ti, por mim, por nós, maior prova de amor não existe. O Senhor está aqui essa noite. E o Senhor nos diz e nos ensina na sua palavra, que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes dele criar o mundo, irmãos, Ele já havia nos escolhido. Ele já havia predestinado um povo que iria adorá-lo, um povo que iria exaltá-lo, um povo que iria glorificá-lo, um povo que buscaria o entendimento para viver para a glória do seu nome, para a sua glória, para o louvor da sua glória. Essa predestinação, como muito já foi ministrado, não é aquela predestinação de que eu, você, nós podemos fazer o que for, irmãos, que o nosso nome já está garantido no livro da vida. Não, isso é heresia, heresia dos infernos, que é só de lá que pode vir as heresias, não tem outro lugar. Cabe sobre os nossos ombros a responsabilidade da busca diária, da santidade, da vigilância, da compreensão que nós somos escolhidos no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, porque nós somos dele, viemos por meio dele e voltaremos para ele. E o Senhor nos ensina que nós, escolhidos dele, nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, ele nos predestinou para ele mesmo, como a adoção de filhos. Nós somos filhos, irmãos. Eu, você, nós somos filhos. Nós não somos bastardos, somos filhos. Sobre as nossas vidas existe a promessa, sobre as nossas vidas existe a bênção da herança, a bênção de sermos filhos, a intimidade com o Pai, segundo o beneplácito da vontade do Senhor para louvor da sua glória. Nós estamos aqui essa noite para o louvor da glória do nosso Deus. Nós não estamos aqui essa noite para sermos ovacionados. Nós não estamos aqui essa noite para sermos aplaudidos. Nós não estamos aqui essa noite para sermos reconhecidos em qualquer área ministerial que o Senhor tenha designado para as nossas vidas. Nós estamos aqui essa noite para glorificar o nome do nosso Deus, para ouvir aquilo que o nosso Deus vai falar conosco, para entender aquilo que está no coração do nosso Deus, tendo total entendimento e compreensão que nós somos vasos de barro, a honra e a glória pertencem ao nosso Deus. Não é eu achar como deve ser, eu querer oprimir porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assado. Não, misericórdia, irmãos. Nós somos do Senhor. O sangue vertido naquela cruz foi dele. Ai de mim, sobre a minha vida, a responsabilidade que o Senhor tem do chamado ministerial, se eu não tratar com zelo, se eu não tratar com reverência e com referência na sua palavra, se eu não tratar com temor, se eu não tratar com santidade, irmãos, ai de mim, só Deus sabe a aflição que eu estava hoje no coração para ministrar essa palavra. Aí eu me lembrei daquela referência que o nosso amado pastor fez do nosso ministro André, é temor, temor, temor. Senhor, me ajuda a ministrar a tua palavra, é a tua palavra, Senhor, é para a tua igreja, Senhor, é para o teu povo. Me perdoa, Senhor, me ajuda, Jesus, me ajuda a administrar a minha própria vida, que não é nem minha, ela é tua. O ar que eu respiro não é nem meu, é teu, Senhor. O coração que bate aqui dentro, Senhor, não é nem meu, ele te pertence, Pai, a hora que tu quiser. Paulo nos disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu acho que é o contrário. O morrer é Cristo e o viver é lucro? Não, o viver é
Cristo e o morrer é lucro. Amém, Jesus. Misericórdia. Livra-nos das heresias. Misericórdia, Senhor. Viver para o Senhor, irmãos. Eu até anotei aqui, Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte do meu eu. Morrer com os meus orgulhos. Morrer com a minha jactância. Morrer com a minha altivez. Morrer com aquilo que eu acho que é certo. Que eu olho, isso aí é errado. Morrer, irmãos. Qualquer espírito de santarrão tem que morrer em nome de Jesus. Espírito de farisaísmo tem que morrer em nome de Jesus. Eu sou pó. E se assim a igreja me permite, falarei. A igreja é pó. Eu sei que eu estou falando é com a igreja do Senhor. Vaso de barro. Vaso de barro. Eu não vou falar com esse cara, porque esse cara aqui é um pecador. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Deus tem sido tão maravilhoso. Onde Ele me colocou, com as pessoas que Ele me colocou lá no trabalho. E eu vejo aquele pessoal falando palavrão. E o Senhor me deu sabedoria. A minha patroa fala palavrão, se ela estiver assistindo pela internet. Jesus. E o Senhor me deu a seguinte sabedoria. Quando solta um palavrão, a senhora quer um copinho de água sanitária? Água sanitária para lavar a boca. Ela cai na gargalhada. Agora ela pede, Anderson, me perdoa, falei palavrão na tua frente. Digo, não se preocupe não, vou trazer uma água sanitária para a senhora. Aí todo mundo começa a rir lá. E assim são os funcionários. Os peão, a peãozada lá, quando vai almoçar. Parei. Doutor, vem orar aqui, doutor. Digo, amém, Jesus, obrigado pela oportunidade. E a gente arrocha naquela oração evangelística. Senhor, abençoa esse alimento, mas também derrama teu Espírito Santo no coração de cada um, Pai. Que cada um entenda o chamado, a salvação, se assim eles permitirem. Enfim, irmãos, é um testemunho breve, rápido, mas a glória do Senhor. A glória, a honra e a glória do Senhor. Porque nós passamos a entender, irmãos, o nosso chamado vivendo para a glória de Deus. Não em si, entenda, não em si somente o chamado ministerial, mas o chamado de uma vida com Deus, frutificando para o Senhor, frutificando com os seus princípios, frutificando com os seus valores, frutificando com santidade, frutificando com amor ao próximo, frutificando com temor diante do nosso Deus, em obediência, reverência, santidade. Meus irmãos, a palavra-chave, santidade. Porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta, irmãos, não adianta. Eu sou um Zé fraquinho, por isso que eu me entrego para o pecado, mas o Senhor me ama, Ele vai me perdoar. Não é isso que Ele tem para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. O Senhor hoje ministrou libertação. Que haja libertação em nome de Jesus. Se for vício, que haja libertação dos vícios em nome de Jesus. Se for vício de droga, bebedice, prostituição, pornografia, que haja libertação em nome de Jesus. O sangue de Jesus te lavou, meu irmão, minha irmã. Tu é lavado pelo sangue de Jesus. Toma posse dessa verdade e vive para a glória de Deus em nome de Jesus. Porque se o arrebatamento for hoje, irmãos, se o arrebatamento for hoje, 11 horas da noite, só vai quem tiver em santidade. Não adianta falar, eu vou entregar minha vida na grande tribulação. Não queira, irmão. Não queira, irmã. Não queira. Se com o Espírito Santo já é difícil, imagina sem. Bendito, exaltado e glorificado seja o Senhor para sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor. Bendito seja o teu nome, Pai. O ministério de louvor pode subir. Toda honra, papai, é tua, Pai. A glória é tua, Pai. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, nós somos vasos de barro, Pai. Mas nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita em nós, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Essa foi a palavra do Senhor para a nossa vida. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. E eu peço mais uma salva de palmas ao nosso Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus.